boas-vindas a vocês que estão sempre aqui conosco, seja ao vivo pela Rádio Vibe Mundial ou o Instagram Café com Sexologia, seja assistindo depois no YouTube, também da Rádio Vibe, mas também do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Vocês já perceberam que eu trago uma série de convidados para discutir assuntos variados e assuntos que importam para entendermos as questões da sexualidade humana, dos relacionamentos interpessoais, da nossa saúde mental. Nessa noite, nós temos uma convidada, uma historiadora, a professora Gabriela Lazarotto. Oi, pessoal, tudo bem? Gabriela, tô aqui. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Estou curtindo meu cafezinho aqui com a xicrinha do Café com Sexologia. Ah, maravilhoso. Muito obrigada, Osvaldo. Mas, Gabriela, assim, é importante nós termos uma historiadora, porque a visão da história é uma coisa, eu diria assim, muito importante para o ser humano, para nós entendermos como é que o ser humano muda ao longo do tempo. E eu pedi para você estar vindo aqui, e graças a Deus que ela, olha só eu falando assim, que ela aceitou, né? Porque afinal de contas, puxa vida, as mulheres na história são as mulheres que a gente vê hoje, elas sempre foram assim, as mulheres são sempre iguais, os papéis femininos, os papéis de ser mulher, como é que é isso quando a gente pensa na história do ser humano? Nossa! Quando a gente fala da história, as pessoas tendem a pensar como se a gente falasse de uma coisa monolítica, que foi sempre igual, né? Uma coisa que não se modifica. E a gente perde, muitas vezes, a referência de que as coisas elas nem sempre foram como elas são hoje. E elas vão se transformando ao longo do tempo. E os papéis de gênero, que a gente pode considerar hoje, eles são muito fluidos e eles tiveram várias conformações ao longo da história. Peraí, então você já está contando uma coisa, porque nós sempre ouvimos as pessoas dizerem que não, homem é homem, mulher é mulher, a mulher faz isso, o homem faz aquilo. Pronto, não tem discussão. Então, se a gente pensar, por exemplo, a questão do rosa e do azul, né? A gente considerar a cor rosa feminina e a cor azul masculina. Isso é uma coisa que veio da década de 40. Isso é algo muito recente. Antes dos anos 40, era o contrário. O rosa era uma cor muito mais associada ao masculino, porque ele tem uma ligação de ser um vermelho mais diluído, então era uma cor que trazia uma ideia de virilidade, de potência, de guerra, né? De sangue. E era uma cor que era muito comum de ser utilizada para os meninos jovens, né? Então, era uma cor bastante associada aos homens. E o azul era uma cor feminina, né? Nossa então, Senhora! Né? Nossa Senhora. Se a gente pensar, por exemplo, a deusa do amor, a cor dela era azul. Por exemplo, a Vênus era azul, a cor associada a Afrodite, Vênus, azul. E a Atena, que é uma deusa mais ligada a uma perspectiva de uma mulher mais voltada para essa questão da guerra, do masculino, a cor de Atena era rosa. Ou seja, era completamente diferente do que hoje nós pensaríamos, né? A gente associa, por exemplo, a Atena muito mais com azul e a Afrodite muito mais com rosa. E isso é completamente oposto. Você já começou a destruir uma série de compreensões, porque eu sempre percebo que cada um de nós, vive o mundo como se o mundo tivesse que ser sempre igual. Na verdade, parece que nós fazemos um grande esforço para todos os dias, o esforço para sermos iguais ao que fomos ontem. E nunca somos iguais. Estamos sempre nos modificando, mas muitas vezes estamos nos modificando, tentando ser o mesmo, fazendo esforço. Quer dizer, a mulher nunca foi a mesma mulher que nós temos hoje. Bom, só de pensar que as mulheres não podiam votar numa eleição, já começa a dizer que historicamente houve um momento de ruptura onde então agora sim as mulheres têm o direito a voto. Sim, a partir dos anos 30, por exemplo, aqui no Brasil, com Getúlio Vargas, que a mulher vai poder ter o direito ao voto. Mas isso não significa que essa cidadania ela foi efetiva, porque, por exemplo, até a década de 70, muitas mulheres, para poderem viajar, ainda precisavam da autorização dos maridos. Então, é uma coisa muito complicada a gente pensar, porque o que a gente considera hoje como algo que sempre foi assim, né, os direitos das mulheres, a gente esquece muito de valorizar essa questão das lutas dos direitos das mulheres, são conquistas muito recentes.
muito recentes. Né? Em alguns países a gente ainda tem várias dificuldades, como, por exemplo, nem todos os países têm licença maternidade ou questões que são relacionadas ao ser feminino, que para nós aqui no Brasil já é um pouco melhor, assim. Quer dizer, você está contando que além de um momento histórico também tem uma situação geográfica, ou seja, em cada Sim. lugar existem mulheres diferentes e caramba, se é tão diferente assim, nós não podemos pensar que uma mulher é sempre uma mulher em qualquer lugar do mundo. Não, eu inclusive estava vendo ontem um reality show e falava sobre que no Japão as mulheres elas têm uma pressão estética muito forte, né, com relação às questões de gênero, a forma como se porta, a forma como se veste, e aí que existe um ditado popular e falava assim, que as mulheres japonesas, quando elas não querem lidar com essas dificuldades de lidar com a forma como elas são cobradas pela sociedade, elas falam que desistem de serem mulheres, né? Óbvio que elas não vão deixar de serem mulheres, mas no sentido assim de eu abandono essa pressão que existe do ser mulher sobre mim, né? Uma identidade social de ser mulher, uma identidade de gênero, mas em cada sociedade nós temos formatos diferentes que implicam expressões diferentes, Sim. papéis, ações e até mesmo autocompreensões, porque o que você está contando é que existem pressões externas, mas também tem muitas mulheres que vão fazer esforços para se adequar a uma identidade de gênero, a um papel social que é exigido desta pessoa chamada de mulher. A própria questão que a gente fala, as pessoas gostam muito de mencionar, por exemplo, no Egito, né? As mulheres egípcias. A gente tem uma ideia, uma comparação de que das mulheres egípcias com as mulheres gregas, por exemplo. A gente associa muito a Grécia a tudo de filosófico, de evoluído e tudo mais, né, na antiguidade. Porém, se a gente for pensar em termos de mulheres, as mulheres gregas, elas tinham uma vida horrível, assim. No gineceu. Elas não podiam praticamente sair de casa, né? Elas não podiam falar abertamente com os homens. Não era cidadã. Não. E os homens, eles tinham toda essa questão de poder falar sobre as questões filosóficas e os encontros que eram só entre homens e toda aquela coisa, e as mulheres mal podiam sair de casa. E aí a gente vê, por exemplo, o quão revolucionário foi Platão, porque ele coloca na boca de Sócrates que todo o conhecimento de Sócrates ele aprendeu de mulheres. Então, a gente vai ver, por exemplo, o Sócrates fala, eu aprendi da Diotima de Mantineia. Isso, para a época, foi chocante. A gente não tem essa dimensão, muitas vezes, quando lê Platão, porque você falar que você aprendeu valores filosóficos, ideias muito elevadas, né, no nível de um Sócrates, de mulheres, e tudo que ele aprendeu foi de mulheres, é algo muito, muito, muito chocante para a Grécia, né? E quando a gente fala de Egito, não. Egito, as mulheres, elas eram vistas como muito mais... elas tinham uma abertura social maior, né? Tanto que o Heródoto, quando ele vai para o Egito, né? A gente sabe que ele não viajou exatamente para o Egito, mas ele provavelmente colheu alguns depoimentos de pessoas que foram para o Egito. E aí ele coloca no livro dele sobre a história que ele fica muito chocado com o comportamento das mulheres egípcias. Ele fala, porque elas faziam xixi de pé e coisas do gênero, assim, que para ele pareceram muito chocantes. E a coisa mais chocante que ele teve foi que as mulheres egípcias andavam livremente à noite. Algo que, né, falavam na frente dos homens. Nós estamos falando de um Egito faraônico, né? O Egito Sim. antes dos gregos entrarem no Egito, há 2.300 e tantos anos. Antes do Alexandre o Grande, então imagina. E, inclusive, muitas mulheres puderam ser faraós, né? Puderam ocupar o cargo mais elevado de toda a hierarquia egípcia. E a gente sabemos pelo menos de 6 mulheres que foram faraós, sendo que uma delas foi uma das primeiras faraós na primeira dinastia, ou seja, lá no início do Egito, quando o Egito estava se tornando, na primeira dinastia, nós temos uma mulher que vai ocupar o cargo de faraó. Ou seja,
existem culturas, e olha, nós estamos falando de uma cultura que todo mundo vai lembrar que durou, sei lá, milênios. 5.000 anos. Ou mais. Mais o Egito pré-dinástico vai para... Mas que, assim, o papel dessa mulher nessa cultura era muito diferente, então, do papel da mulher nas outras regiões perto. Inclusive nas civilizações que vão surgir depois que o Egito já existia há alguns milênios. Porque nós falamos da Grécia, né? Você lembrou assim, nós idolatramos a Grécia, e a Grécia que idolatramos tem 2.500 anos, ou pelo menos é há 2.500 anos, não há 5.000 anos. E, você lembrou bem, ou seja, na Grécia Antiga, as mulheres não tinham direitos, não participavam da vida pública, não participavam dos desígnios sociais e políticos, e no Egito você está contando que algumas delas foram chefe de Estado. Sim. E no Egito a gente fala muito sobre o papel religioso também das mulheres, né? Sim. Porque você fala, por exemplo, de algo assim, como um papa, né? A gente falou muito do papa há pouco tempo. Você teria o equivalente no Egito, sumos sacerdotes, né? E você tem evidências de algumas mulheres que foram sumos sacerdotes, de alguns cleros, de alguns cleros. Por exemplo, em Tebas, a gente tem algumas evidências de mulheres que ocuparam altos graus sacerdotais. Mas a presença das mulheres na religião egípcia, ela era muito mais na questão, por exemplo, das cantoras, né? As mulheres que faziam a música dentro dos templos, as mulheres que faziam as danças dentro dos templos, e todo o ritual que era realizado precisava da presença dessas mulheres, que eram mulheres associadas ao culto do deus Amon. E a deusa Hathor também, que era uma deusa ligada à música, à bebedeira, ao sexo, a todas essas coisas. Então, você tem algo que é muito, vamos dizer assim, para a cultura egípcia era muito presente essa questão das mulheres. Inclusive, algo que para nós seria estranho, por exemplo, as pessoas no Egito, elas tinham liberdade de ir para as festividades religiosas e beber cerveja, né? E aí você tem lá os retratos das pessoas bebendo cerveja até vomitar, inclusive as mulheres, né? E que é algo que, nossa, parece escandaloso para nós. Mas para eles é algo que era cultural. Você está contando que uma mulher no Egito antigo, faraônico, ela tinha cidadania. Ela Sim. era alguém que era respeitada com direitos e deveres da mesma forma que os homens. E podia se separar. Ela casava. Não existia uma cerimônia de casamento no Egito. É engraçado que eles tinham rituais para todas as coisas, menos para casamento. Porque o ato de casar eram as duas pessoas irem morar na mesma casa. Então, quando duas pessoas moravam na mesma casa, elas eram casadas. E aí, a partir do momento que essa família se constituía, né? Você tinha a esposa. A esposa, na iconografia, ela era representada durante muito tempo, principalmente nas épocas mais antigas, no mesmo tamanho que o homem, né? Se a gente pensar assim, por exemplo, é comum a gente ver representações em culturas onde o marido aparece grande, né, nas imagens, a mulher um pouco menor e os filhos menores, né? No Egito, não. O marido e a mulher, eles estavam na mesma altura. Né? Isso independe da altura real das pessoas, né? Isso é uma questão de honra, né? Você coloca uma representação visual da hierarquia ali, né? Então, as mulheres eram representadas na mesma altura dos homens e os filhos abaixo, né? Então, havia essa questão. Depois você tem uma época da história egípcia onde esse poder das mulheres ele vai cair um pouco. E vai cair por uma questão não de que essas mulheres elas foram submissas, mas porque as mulheres foram tão importantes politicamente na história das primeiras dinastias do Egito que, para poder barrar que essas mulheres continuassem sendo importantes politicamente, eles rebaixam um pouco o poder delas. E aí isso fica ali mais ou menos um período e depois elas voltam com tudo e voltam com grandes faraós, como é o caso da Hatshepsut lá no Reino Médio. Então, é uma época onde a gente vai ter mulheres muito poderosas, né?
mulheres faraós que vão ter um poder, assim, de mais do que vários homens, né? Por exemplo, a Hatshepsut vai governar por 24 anos. E o reinado dela vai ser próspero, num nível, assim, absurdo, muito, muito, muito grande. Tanto que ela vai construir muitas coisas nos templos e tal. E aí, o que se coloca sobre ela hoje, né? A gente acha que ela é uma usurpadora, porque ela assumiu o poder numa época onde o faraó ainda, que seria o sucessor, não tinha idade para governar. E ela vai lá e assume o poder, fica um tempo e depois ela passa o poder. E aí ela tem, a gente olha para ela como uma, com aquele olhar assim de, usurpou o trono do faraó. É que o imperador usurpador foi muito mais comum no Império Romano, não é? Ou seja, essa figura de alguém que toma o lugar do chefe, do dono. É diferente, então, em cada lugar, em cada época, nós temos as mulheres tendo papéis diferentes. Então, em alguns povos, nós temos mulheres que tinham poder, literalmente, e não é porque ela tomou o poder, é porque parece que ela sabia fazer o que precisava ser feito. Exatamente. Ela tinha um conhecimento, ela era a pessoa mais capacitada naquele momento histórico para governar. E aí ela ficou durante o período que ela tinha que ficar. Quando o faraó seguinte, né, que é o Tutmose III, ele teve uma idade suficiente para assumir, ele vai assumir e ela vai desaparecer. Ela simplesmente vai se aposentar, né? Ou morrer, a gente não sabe, porque ela já tinha uma idade mais avançada, né? A gente não sabe como terminou esse reinado dela, mas não tem nenhuma evidência de que ela foi, de fato, retirada do trono à força, nem nada do tipo. Posteriormente, o que a gente vai perceber é que ela vai ser apagada da história egípcia, e não pelo fato de ser mulher, né? Não porque ela usurpou o trono, mas porque, numa determinada época, quando a gente tem a ascensão no Egito de um reino, né, de um faraó, que tinha essa visão mais masculina, né, guerreira, eles começaram a, vamos dizer assim, modificar a história para poder se promover. Então, eles apagaram todos os faraós que eram meio estranhos, né, dentro da história egípcia, que eram faraós que tinham governado em momentos meio delicados, meio estranhos. E aí, eles retiraram todas as faraós mulheres, que governaram em épocas delicadas, e retiraram também o Akhenaton da lista de reis. Então, ela foi apagada. E aí, só que não tinha como apagar ela, porque ela tinha muitos, muitos monumentos e muitas coisas com o nome dela, e tinha tido um reinado muito grande, né? Então, ela ainda se manteve na história, a gente ouve falar dela. E Você usou um argumento interessante, porque ele é minimamente conflitante, né? Porque a história apaga, a história registra. Quer dizer, as pessoas que constroem a história, que nós podemos ler, estudar, também faziam coisas que eram inexatas, por razões as mais variadas. Mas, assim, reescreviam a história, reescreviam de novo. Ser um historiador, um estudioso da história, deve ser difícil, porque nós temos que descobrir quando é que houve um falseamento da história para transformar e tirar um poder que, naquela cultura, as mulheres tinham ou tiveram. E talvez na Europa toda também a gente tivesse isso. Então, a gente pensa muito na história com uma relação com o passado. Mas quando a gente pensa, e muitos teóricos da história, eles falam o seguinte, que a história é uma ciência do presente. Porque a gente sempre vai escrever história a partir do nosso ponto de vista atual. E o papel do historiador é cada vez mais tirar os véus do presente e olhar para o passado de uma maneira mais realista e tentando entender aquele passado a partir de si. É um trabalho de uma vida, você nunca vai conseguir completamente fazer isso. Mas quando nós buscamos essa visão do passado, entender o passado, a gente tem que ter um olhar para o passado que não é o nosso olhar atual. A gente tem que tentar nos colocar, né, no lugar de quem vivia ali. E isso é um trabalho, né, que é um trabalho complicado. E isso faz nós entendermos o porquê que, muitas vezes, nós temos uma visão de que o passado sempre foi do jeito que alguém quis que a gente soubesse. E, por exemplo, de que as mulheres sempre foram assim como elas ideologicamente são vistas na nossa cultura. Atualmente, nós tendemos a perceber as mulheres com papéis variados, porque tem grupos diferentes. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos grupos muito diferenciados.
Mas grandes grupos ainda tentam manter o papel da mulher como se fosse histórico, como se assim, as mulheres são, não que elas estejam em modificação durante os períodos históricos. A cada 10 ou 20 anos nós devemos ter tantas modificações que eu fico assustado quando eu ouço, porque eu ouço as histórias dos meus pacientes no consultório e eu percebo que na vida deles as coisas mudaram e eles não queriam que as coisas mudassem. Uhum. E você está contando que até mesmo um estudioso da história tem que tirar essa visão momentânea presente para compreender o que era no passado diferente do que é no presente. Cada indivíduo precisa fazer isso. E a gente tem, por exemplo, na arqueologia um caso que é muito famoso, de que eles encontraram no norte da Europa ali uma tumba que eles consideraram de um guerreiro. E aí começaram a investigar e essa tumba lá tinha um esqueleto de um guerreiro e tudo mais. E ele tinha uma espada, e ele tinha um monte de coisa. E aí daqui a pouco começaram a aparecer alguns outros elementos, como joias, como espelhos, como escovas de cabelo e coisas que eram mais associadas ao feminino. E eles foram investigar e descobriram que aquele guerreiro com espada era na realidade uma mulher. Era um esqueleto de uma mulher. Mas os arqueólogos, quando foram olhar para aquilo, por ser algo associado a um guerreiro, né? Ser um cadáver que foi sepultado com uma espada, né? Com todos aqueles elementos associados a algo que nós vemos hoje como masculino, tenderam a olhar aquilo como um esqueleto masculino, quando na realidade era um corpo feminino que estava lá. Em questões de gênero muito diferentes do que a gente é. A Europa, fora de Roma e da Grécia, parece que as mulheres tinham outros papéis, outras funções, inclusive de serem guerreiras. E na própria, não só na Europa, mas também, por exemplo, se a gente pensar a Mesopotâmia. Tem uma deusa que a gente associa muito com amor e tudo mais, que é a Inanna. A Inanna, na realidade, quando a gente vai olhar as fontes mesopotâmicas, ela é uma deusa muito mais associada à guerra. Muito mais associada à guerra do que ao amor. E é algo que a gente muitas vezes não percebe. Mas a gente tem uma tendência a olhar para o passado de uma forma que, né, a partir de questões do presente. Eu estou recebendo um ensinamento, uma confirmação que nós todos precisamos compreender. Vamos olhar a nossa história, a história do ser humano e compreender que as coisas estão sempre em movimento. Afirmarmos que uma pessoa representa metade da população humana e sempre foi do mesmo jeito, não é assim. Não era e não está sendo neste momento, nesta própria região. Eu me referi à cidade de São Paulo com subgrupos diferentes, porque em cada subgrupo as mulheres têm papéis diferentes e se formam de maneira diferente. Isso para mim é muito importante e assim atenta para uma coisa que eu vou chamar de básica para compreendermos a história do ser humano e o ser humano. Eu passei essa meia hora conversando com a professora Gabriela sobre a mulher na história. Como é que a gente pode ver que ela pode ter sido muito diferente em locais diferentes, em momentos diferentes da história. Eu quero te agradecer. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E espero que a gente possa continuar trocando coisas assim, porque essas trocas com profissões diferentes nos ajudam muito a compreender a nós humanos. Obrigado por vocês estarem aqui assistindo, participando. Gabriela, obrigado. Muito obrigada a todos que ouviram aqui, ouvintes da Rádio Mundial. Muito obrigada. E espero que o Oswaldo vá no Farol de Alexandria em breve para poder... A Gabriela e o Tomás têm um grande canal aí sobre arqueologia e história. Farol de Alexandria. Também quero agradecer os nossos colaboradores ao redor aqui. O Felipe Vaz está sempre ali, atento, fazendo um monte de coisas. O Tomás está lá atrás, olha, na técnica da rádio. E a Carla Zélio andava mandando perguntas aqui, mas nem deu tempo de ler, porque eu não consigo ler sem óculos de leitura. Gente, obrigado. Boa semana para todos. E quero ver vocês semana que vem aqui para a gente discutir novas coisas. Todas as semanas, um novo assunto. Sexualidade, relacionamento de casais e saúde mental. Pode ser? Posso esperar vocês? Conversamos mais. Até logo.